Olá pessoal, aqui estamos para mais um vídeo do Projeto Direito e Arte na sua casa. E o livro de hoje é O Último Dia de um Condenado, do francês Victor Hugo. Victor-Marie Hugo nasceu na França em 1802 e tornou-se um grande dramaturgo, romancista, poeta, ensaísta e, acima de tudo, um humanista. Victor Hugo foi um grande defensor de causas humanitárias e, quando publicou O Último Dia de um Condenado, em 1829, Victor Hugo tinha 27 anos de idade. Este livro é uma bandeira contra a pena de morte. Victor Hugo deixa claro que rechaçar a pena capital é uma questão de princípio. É interessante porque logo no início do livro, o escritor nos coloca uma dúvida, ele já nos coloca uma questão, porque ele questiona os leitores se realmente este livro teria sido escrito por ele ou se ele teria tido acesso a manuscritos de alguém que tivesse passado seus últimos dias no corredor da morte. Se ele teve acesso aos diários de um condenado à morte. E essa dúvida, ela vai nos acompanhar e mesmo depois que a gente termina de ler o livro, pode ser que essa dúvida ela não se dissipe. É o que nós chamamos de uma obra aberta. Victor Hugo ele deixa diversos pontos a cargo da interpretação do leitor e por isso uma obra tão atemporal e tão sensacional. O livro ele acompanha, a narrativa acompanha as últimas 6 semanas de um condenado à morte e essa trajetória ela vai desde o tribunal, desde o momento do seu julgamento no tribunal até o pé do cadafalso, onde o condenado será morto pela guilhotina. Victor Hugo não nos mostra, não nos revela qual foi o crime que esse indivíduo cometeu, ele não nos revela o nome desse condenado, ele não nos revela também maiores detalhes sobre a motivação da sentença que levou este homem ao corredor da morte. O que fica muito claro a todo tempo é que se trata de um delito grave, porque ele deixa algumas pistas, inclusive dizendo que ele derramou sangue, já que a narrativa é em primeira pessoa, é o condenado quem está narrando a história. Então ele diz que derramou sangue, então com essa afirmativa nós podemos concluir que se trata de um delito de homicídio, de morte de alguém, mas ele não entra em detalhes. O foco é efetivamente nessa tortura psicológica, emocional, que representam os últimos dias da vida de um homem preso ao corredor da morte e com a certeza de que em breve ela irá se concretizar. Mas apesar da temática pesada, Victor Hugo não faz apelos ao sentimentalismo, no sentido de nos trazer uma história absolutamente triste, dramática. Não, ele nem tampouco tenta nos convencer da inocência do condenado, muito pelo contrário. A todo tempo no livro a gente tem pistas de que esse indivíduo realmente praticou esse delito. Não há dúvidas da culpabilidade desse indivíduo. O que Victor Hugo quer demonstrar, acima de tudo, independentemente do delito cometido por esse indivíduo ou independentemente do delito cometido por qualquer pessoa, o que ele quer demonstrar é que a pena de morte
ela não deveria ser aplicada em nenhuma circunstância e posicionar-se contra ela é uma questão humanista universal. Essa é a mensagem, né? Na verdade, Victor Hugo nos coloca diante de um dilema ético universal, né? Não só um dilema jurídico, mas um dilema ético, né? Seria possível eticamente, juridicamente, tirar a vida de um indivíduo em nome de um castigo, né? Como um castigo, como uma pena? Esse é o dilema que acompanha a aplicação da pena de morte desde sempre. É interessante porque passados quase 200 anos da publicação de O Último Dia de um Condenado, ele foi publicado em 1829, então passados 200 anos quase da publicação do livro, ele continua muito atual, né? Ainda se reveste de grande atualidade, já que em alguns países a pena de morte ainda é mantida. Temos aí o exemplo da China e de vários estados dentro dos Estados Unidos que permitem a pena capital. No livro de Victor Hugo, a pena é executada pela guilhotina, mas atualmente nós sabemos aí os métodos, né, as injeções letais são os métodos mais utilizados para a concretização da sentença capital. No Brasil, já sabemos juridicamente da vedação constitucional, uma cláusula pétrea da pena de morte. O último caso, a última execução de sentença capital que tivemos aqui em 1855, no caso Mota Coqueiro. Nós temos aí alguns livros, alguns documentários sobre o caso. Entrou para a história como um dos maiores erros judiciários ocorridos em território brasileiro. Mas, como eu disse, apesar de passados 200 anos da publicação de O Último Dia de um Condenado, ele se torna cada vez mais atual e cada vez mais necessário, e isso é uma característica dos clássicos, que ele não perde a atualidade, porque ainda temos vozes que se levantam ainda hoje a favor da pena de morte, inclusive no Brasil, apesar da expressa vedação constitucional, mas sabemos as vozes que ainda se levantam a favor de sua aplicação. O que fica para nós da leitura de Victor Hugo no Último Dia de um Condenado é que o caminho para o avanço civilizatório passa pela abolição da pena de morte e de todas as penas de caráter perpétuo e cruel, mas principalmente a contradição em termos da pena de morte, já que o Estado se torna o assassino que ele pretende punir. Então essa é a lição que fica aí após a leitura de O Último Dia de um Condenado. Deixo a indicação também para quem quer compreender a fundo a história das penas, a indicação de Vigiar e Punir, de Michel Foucault. A história da violência nas prisões, ele vai iniciar com as penas de caráter corporal e vai chegar até o mecanismo das prisões na modernidade e na pós-modernidade. E, por último, fico aqui com uma frase de Victor Hugo para dizer que ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece, como o corpo que não come. Um abraço a todos e até o próximo vídeo do Projeto Direito e Arte na sua casa.